Agora sim! Fala galera dos Mortadelas, vamos começar essa live. Vamos aqui, né? Agora todo mundo já chegou, todo mundo entrou. Ó, estamos preparados hoje, temos cerveja. Então pegue aí o seu petisco, pegue aí a sua cerveja, pegue o que você quiser, o seu chá. E vamos trocar uma ideia sobre eleições dos Estados Unidos, né? Eleições aí. Deixa eu ver, tô muito alto aqui, né? Eleições aí, Hillary, Trump. Vou tirar isso aqui. Puta merda. Vocês gostaram da musiquinha? Gostaram, né? Beyoncé, quem não gosta, né? Nossa, tá um calor desgraçado aqui no Rio, mas vamos nessa, né, galera? A gente já queria falar sobre essas eleições há muito tempo, né? Só que é tanta coisa acontecendo no Brasil que fica meio foda, né? Fica meio sem tempo de falar sobre o resto do mundo, né? Porque quem se importa com o resto do mundo, né? Temos problemas demais aqui, mas vamos falar também. Então, apresentando a vocês o nosso novo editor de internacional aí, Vinícius Armelli, está conosco aí, mais um Mortadela, que vai ajudar a gente aí a falar um pouco mais da área internacional que a gente está deixando de falar um pouco, né? Então é isso aí, ó. Vocês aceitam aí um petisquinho? Hoje tem petisco, tem um monte de coisa legal. E temos aqui pautas interessantes, né? Escândalos, polêmicas, várias coisas pra gente falar aí sobre essas eleições dos Estados Unidos, né? Essa questão, né, dos latinos, né, é uma coisa que é interessante, porque a gente tem o Trump aí, né, que é um bilionário, né, um cara aí muito rico, que fez sua vida com negócios, fez sua vida com hotéis, cassinos, e que é o cara aí que está representando o chamado assim setor conservador, né, dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, né, e que tem feito aí discursos muito loucos, né, falando que vai botar muro, falando que tem que mandar embora os mexicanos, tem que mandar embora todo mundo, os latinos, né, falando aí muito contra os terroristas islâmicos, né? Ele faz muita questão de falar que são terroristas fundamentalistas islâmicos, né? Essas coisas querem dizer muita coisa, né? Porque na política é assim, né? Todo seu discurso, tudo que você diz, ele tá querendo falar alguma mensagem que às vezes passa batido, né? Fica meio que no slogan, no chavão, mas quer dizer muitas coisas, né? Então a gente vai tentar hoje aí dar um panorama geral, um apanhado aí dessas eleições e fala, Márcio, tamo junto. E vamos ter a ajuda aqui do Vinícius e do Leandro também, falando aqui nos comentários com vocês, trazendo aí o que vocês tiverem de questão pra gente discutir e respondendo aí vocês na medida do possível, beleza? Então, ó, comer aqui uma mortadelinha e vamos começar. Bom, alguma questão que vocês queiram começar primeiro, assim, né? Eu acho que é interessante a gente ver um pouco da biografia de cada um, né? A gente vê aí a Hillary Clinton, né? Hillary Clinton nasceu em 47 em Chicago, fez faculdade de Direito em Yale em 73, casou com Bill Clinton em 75, e aí ela entrou meio que na política ali, ela sempre teve algum tipo de envolvimento, né, com ONGs, com esse tipo de coisa, né? Então aí, por exemplo, ela foi eleita em 2000 como senadora, né, por Nova York. Antes disso, ela passou os anos 90 aí, que era quando... Fala, Miguel, tamo junto, hein? Que era quando, né, ela fazia campanha pela expansão do seguro-saúde, direito das mulheres e etc, que ela era a primeira dama, né, como a Michelle Obama é hoje em dia, e depois entrou de cabeça na política, como senadora por Nova York em 2000, foi reeleita em 2006, né, com ampla margem de votos. Em 2008 ela tentou se eleger aí como presidente dos Estados Unidos, mas não conseguiu a nomeação para o Partido Democrata, que ficou aí com Obama, e ele foi, né, eleito presidente, né? Fala, João Vitor, fala dos e-mails, vamos falar dos e-mails. Vamos falar dos e-mails, que é uma coisa importante, é uma polêmica interessante e que dizem aí que pode abalar muito os resultados dessa eleição, né? Então vamos ver a que ponto estamos com essas polêmicas que surgem o tempo todo sobre os candidatos, né? Mas enquanto isso, a galera tá entrando aí, ó, vai marcando quem você quiser chamar para vir pro debate também, porque a gente vai começar aqui, ó, a trocar ideia nós aqui, entendeu? Então vamos que vamos. Então, essa é a Hillary Clinton, né? Ela foi Departamento de Estado quando?
2012? Ah, eu tenho que ver aqui, eu esqueci. Mas foi com o Obama, né? Anunciou ela como secretária de Estado para exatamente tentar dar uma amenizada nessa disputa que ficou dentro do partido depois que ele foi indicado e ela não. Para você ver que ela já tinha uma certa força política nessa época, né? E como secretária de Estado, né, ela fica aí responsável por muitas questões de segurança nacional, internacional, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ela teve, durante seus 4 anos de mandato, ela visitou aí 112 países, mais do que qualquer secretária de Estado anterior. Isso é importante, vai guardando as informações. Ela usou sua posição para destacar os direitos das mulheres e os direitos humanos também. Ela liderou a resposta dos Estados Unidos à Primavera Árabe e a intervenção militar na Líbia em 2011, né? Então, assim, ela sabe já como lidar, como atuar no cenário internacional. Ela é de fato uma estadista, né? Tem muita gente aí falando que ela. Como é que é? A Hillary é a Dilma dos Estados Unidos, né? Cara, vocês têm muita droga na cabeça, tá ligado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A trajetória das duas é completamente diferente, né? A Dilma ela sempre teve aí cargos técnicos, foi do PDT e tudo mais, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal. Enfim, eu tô nem sei nem por eu tô falando isso, que isso é coisa aí de coxinha retardado que foi falando merda no Facebook. Bom, mas então vamos lá, né? Sobre essa questão, então, por exemplo, em 2012, vocês lembram daquele incidente que teve um ataque que teve a Benghazi, né, que foi em setembro de 2012, o embaixador dos Estados Unidos morreu e etc, e etc. Ela teve ela teve que assumir algumas responsabilidades por falhas na segurança do posto e etc. E aí deu uma confusão. Essa foi uma das polêmicas aí que envolveram a Hillary Clinton, né? A questão dos drones também, que começou a ser muito usados aí, principalmente no governo Obama, né? Que falou que ia tirar todo mundo do Oriente Médio, tirou tropa e botou drone no lugar, né? Então, o Prêmio Nobel da Paz que matou mais gente aí na humanidade, na história da humanidade, né? Mas são coisas da política. Bom, vamos falar o que aqui de Hillary Clinton? Acho que já tá bom, né? Vamos falar um pouco do Mr. Trump, Mr. Donald Trump, né? Cara, pra quem não conhece o Trump, né? Ele fez aquele programa, Você Está Despedido, sabe qual é? Aquele que o Roberto Justus copiou aqui, o João Dória também copiou, vocês sabem? Então, quem fazia isso era o Donald Trump, né? Donald Trump, por que ele fazia isso? Porque ele é um cara que, segundo aí suas palavras, né? Ele era filho de um cara muito rico, não sei quem muito bem, era um empresário, mas ele diz aí que o pai dele não ajudou muito ele não, sabe? Quando ele tava ali com uns 18, 20 anos, o pai dele chegou e falou: meu filho, toma aqui essa herança, essa pequena herança de $1 milhão para você começar a sua vida, né? E aí o Trump, né, como um bom cara assim, esforçado, né, dedicado ao trabalho, né, conseguiu aí galgar os degraus do sucesso e chegou aí a ser o que ele é hoje, né? Então, ele não teve claramente nenhum tipo de ajuda além dessa, uma pequena soma de $1 milhão, né? Tipo, pra você começar o seu negócio, né? Acho que todo mundo que tá assistindo aqui teve essa herança, né, dos pais. Então, a gente vê aí que o cara é realmente um cara que ganhou na vida, né? Um cara de sucesso aí. Viva a meritocracia. E ele já começou com esse papo de falar. Fala, Tuzi, olha aí, mais um Mortadela na área, hein? Chegou atrasado. Mas, olha aí, ele entrou, né, na carreira de negócios e tudo mais, e ele é um cara, assim, fanfarrão, sabe? Ele sempre gostou de cultivar o próprio nome, né? Ele sempre gostou de botar lá Trump na torre Trump, né? Aquela coisa toda. E fez muito sucesso, realmente, né? Ele é bilionário, esse cara. Ele tem muito dinheiro. Eu não sei como é que ele conseguiu tanto dinheiro na vida. Mas tem muita gente aí, muitos jornalistas que dizem
ele faliu muitos negócios, né? Tipo, ele não é um empresário tão foda assim quanto dizem, né? Mas o cara, ele cultiva essa imagem, né? Porque essa imagem, ela dialoga exatamente com o imaginário da população norte-americana, né? Que é muito capitalista, né? Capitalista sem capital, mas capitalista de mentalidade, né? E que acredita nesse mito do self-made man, nessa coisa do americano, do sonho americano, né? Que vai pra frente e que é só você se esforçar, que você estuda, trabalha e você vai ficar rico e tal. Esse sonho americano acabou, né? O modelo econômico que os Estados Unidos tinha ali na década de 50, 60, até 70, era um modelo econômico mais voltado aí para um estado de bem-estar. Você tinha aí o estado controlando, né, certas coisas, certos setores importantes como o mercado financeiro, né? Até a década de 50, 60, banqueiro era um empregado assim normal, né? Não todos os banqueiros, né? Mas o setor financeiro ele não tinha essa força toda, né? Tem até aquele filme A Grande Aposta, vocês viram esse filme? Que ele fala muito bem disso, né? Porque era desregulado mesmo, não tinha muito controle, e aí nego fazia o que queria, não fazia, né? Isso não fazia e começaram a fazer depois, né? Por conta do neoliberalismo. Então, que é? Quem tá dando pitaco aí, cara? Vamos lá, chega junto aí. Então vamos falar um pouco aqui das políticas, né? Das diferenças entre Hillary e Trump, né? Vamos falar então primeiro de política externa, né? Tem se falado muito sobre essa questão da política externa, né? Quem é pior para o mundo, né? Esse é o ponto. Quem é pior para o mundo? Trump ainda não declarou imposto de renda, suspeita de fraude mais uma vez. Exatamente, ele não mostra as contas dele, né? Então, isso é no mínimo meio estranho para que um cara que diz, né, que é tudo limpo e tal, ele inclusive se orgulha de não pagar impostos, né? Ele fala lá que ele conseguiu dar um jeito lá para driblar o sistema financeiro, e porque isso, na concepção dele, é ser esperto, é você conseguir sonegar impostos. Ele disse isso publicamente. Então, pois é, Bruno, quem é pior pro mundo, né? Vamos tentar ver quem é pior pro mundo, né? O Trump, sobre questão de política externa, por exemplo, ele criticou a guerra no Iraque, né? Ele criticou muito a questão da guerra no Iraque e outras ações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por quê? Porque para o Trump, né, essa é a visão que a gente tem das coisas que ele diz, do discurso que ele faz. Os Estados Unidos não deveriam estar se metendo tanto assim no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos, ele se preocupa demais com os outros países. Ele está muito preocupado em ser o policial do mundo, né? Ele está muito preocupado em defender os seus aliados e dispor de recursos, gastar dinheiro e militar e tudo mais para proteger seus aliados em muitas guerras que não são do seu interesse, né? Esse é um debate que é muito forte nos Estados Unidos. Ele é um debate secular, né? Esse debate se os Estados Unidos vai entrar ou não vai entrar no cenário internacional, ele acontece aí tem uns 200 anos pelo menos, né? Desde que os Estados Unidos foi fundado, esse debate existe. E aí tem os intervencionistas que acham que os Estados Unidos devem agir internacionalmente, alguns caras que falam que não, que os Estados Unidos não tem que interferir nos outros países, que ele tem que cuidar do seu país, inclusive porque ele é um país tão especial e diferente que não tem que se meter nas picuinhas de outros países. Então existem muitos discursos e muito debate em torno dessa questão do intervencionismo ou não. E como é que o Trump se encaixa aí nessa galera, né? Então, como eu falei, ele criticou aí a guerra do Iraque, falou que a justificativa foi infundada, porque foi realmente, né? Então você vê aí, até agora a gente está concordando com o Trump, né? Olha que perigo. Ele diz que, por exemplo, os Estados Unidos ele tem que fazer uma aproximação maior com a Rússia. E isso causa um negócio na cabeça do americano que fica louco já, né? Meu Deus, os russos, eles vão invadir a gente, não sei o quê. Porque não é só a Janaína Pascoal que acha que os russos vão invadir a gente, né? Os americanos também se cagam de medo disso até hoje. Isso aí veio da Guerra Fria e ficou até hoje. Então, por exemplo,
o Trump, ele falou que ele teria... Voltamos? Não sei se voltamos. Bom, fala Grajaú, galera do Graja, tamo junto, Squat, Krause, todo mundo aí assistindo, é nóis, hein, Grajaú, tamo junto, Tijuca, tamo junto também, sempre. Então, a gente tava falando aqui, vamos voltar aqui do ponto que a gente parou, dessa questão da política externa, né? Então, o Trump, ele é o cara que, ele faz, qual o discurso que o Trump faz? Estados Unidos não devem se meter, ficar se metendo em aliança militar lá dos outros países, não tem que ficar fazendo um negócio lá com a OTAN para ficar expandindo aliança e tal, fazendo bases militares cada vez mais próximas à Rússia, esse tipo de coisa. O Trump ele não está preocupado com a Rússia, e aí que a gente tem que entender por quê, né? Pro Trump o problema não é a Rússia, o problema é a China, né? E aí que a gente vai começar a entender um pouco da mente do Trump. Pro Trump, o grande adversário não é o adversário geopolítico, né, estratégico, e essas coisas. O Trump, ele tá nem aí. O Trump, ele é um capitalista, né? Ele dizia que na época de eleição, Galera, me avisa se a conexão estiver ruim, porque aqui tá parecendo que tá fraca. Eu não sei se tá travando, alguma coisa desse tipo. Mas o Trump, ele é um capitalista, ele quer ganhar dinheiro. Esse cara, ele sabe ganhar dinheiro. O negócio dele é ganhar dinheiro. Pô, tá caindo direto, né? Brincadeira. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Pelo menos? Porque a imagem tá meio ruim, né? Bom, graças à net. A net é uma porcaria, internet de merda. Puta que pariu. Bom, mas vamos lá. Então, o Trump, ele é um cara que ele quer ganhar dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro. O negócio dele, ele só entende dinheiro. Na eleição para os Estados Unidos, ele sempre falou, eu financio os dois, eu financio democrata e republicano, não tem essa, entendeu? Então, ele é o cara que ele só sabe mexer com dinheiro. Essa parte da política estratégica, ele não tem, né? Ele não tem. Então, diferente da Hillary, a Hillary, ela é uma que se diz assim, intervencionista clássica, né? Ela acha sim que os Estados Unidos têm que intervir, né, militarmente, que tem que manter a sua presença, né, militar. Desde aí da Segunda Guerra, os Estados Unidos, ele mantém tropas e porta-aviões em tudo que é lado, né? E ela acha que os Estados Unidos têm sim que manter essas alianças estratégicas que são importantes para manter o poder norte-americano. E é isso que ela acusa o Trump de não estar fazendo, né? Ela usa exatamente isso para falar: Trump, logo você que se diz um nacionalista, tá aí conversando com Putin, né? Nosso inimigo clássico, a Rússia, e que eles estão promovendo ataques contra nossos aliados na OTAN. Então, eles estão promovendo ataques cibernéticos a nós, né? Então, assim, ela usa esse discurso exatamente contra o Trump, né? E, por outro lado, o Trump diz: não, você que é uma incompetente, que fica arrumando guerra lá no Oriente Médio, enquanto aqui a gente está perdendo emprego. Por quê? Porque as fábricas daqui estão fechando e estão indo para a China. Estão indo fabricar lá na Ásia. E aí a gente perde o emprego aqui, né? Então você está desempregando o povo norte-americano. Então essa é uma retórica que você vai ver constantemente entre eles dois, né? E aí o Trump fala, por isso que ele ganha muito voto, né? Ele não ganha voto só porque ele é retardado, ele fala um monte de merda. E muita gente concorda, é verdade. Mas tem muita gente que vota nele porque ele fala coisas do tipo... que vai dar emprego para as pessoas, né? Então quem não quer emprego, né? Então assim, a gente tem que ficar ligado nessas coisas também. O discurso dele contra latinos, que depois ele já deu uma amenizada, né? Por exemplo, a questão de fazer o muro na fronteira, isso é uma coisa, né, bizarra, porque você imagina, a gente está vendo um mundo aí que tem refugiados à torta direita saindo do Oriente Médio em direção à Europa, até vindo para o Brasil, tem muito sírio, libanês, enfim, a galera lá tá fugindo como pode, né? E o cara faz um discurso desse que vai botar muro, né? Por quê? Por esse medo, né, do estrangeiro e tal. Então,
para a gente tentar entender bem simples, né? Na minha avaliação, eu acho que o Trump, sim, ele seria menos pior pro mundo. Fala, Marcão, tamo junto. Ele seria menos pior pro mundo, eu realmente acho isso, né? Para nós, por exemplo, da América Latina, né? O Trump, ele basicamente estaria nem aí. Fala, Mauri, grande general Mauri, tamo junto, meu companheiro. Exatamente essa questão é que faz a gente pensar assim, pô, mas quem é pior, né? Quem seria menos pior, né? A gente vê o Trump assim, ele é um cara caricato, ele é tosco, né? Ele fala umas coisas muito bizarras sobre qualquer coisa, sobre mulheres, ele é machista, sobre gays, sabe? Ele é quase tudo de ruim que tem, né? Porém, ele capta muitos votos, ele é um cara que ele é um clássico demagogo, né? Ele faz aquelas coisas performáticas e tal. Ele sabe se colocar. E isso faz toda a diferença, né? Porque eleições, nessa democracia que a gente vive, é imagem, né? Viver de imagem, viver basicamente de marqueteiro, né? A gente vê aí, né? Os marqueteiros têm cada vez maior importância nas eleições, né? Porque não pode ser diferente. Os candidatos, eles são vistos como produtos mesmo a serem consumidos. Então você vai ver a propaganda do cara durante o dia e aí você vai votar no que você acha que ele é. Então se você nunca acompanha a política, você só vai saber o que é o político na hora da eleição. Por isso que a gente fala, galera, política não se encerra na eleição, né? Política você tem que acompanhar, porque se você não tá vendo o que o cara tá fazendo, e eles fazem muita coisa, né? Fazem acordos, fazem alianças, fazem votações. Se tu não souber o que o cara faz da vida, você tá fudido, porque você vai ficar rendido na mão do marqueteiro. Aí o marqueteiro vai olhar e vai falar assim, bom, esse cara aqui não entende nada de política. Ele não acompanha a notícia, ele só vê Jornal Nacional. Mano, eles jantam com você, né? Nós todos, porque nós todos somos submetidos a isso. Fala, Juan, tamo junto, um abraço pra você. Karen também chegando junto. Então é isso, sabe? Então, sobre essa questão da política externa, a gente pode dizer que pro mundo, né, essa é uma opinião pessoal minha, não sei se vocês concordam, eu acho que pro mundo o Trump seria um pouco melhor, né, menos pior, né? Desculpa, acho que eu preciso... Nossa, engasguei. Sobre essa questão do comércio, né? O comércio, o Trump, ele é, obviamente, do livre comércio, né? Ele faz discurso de que não pode ter proteção, não pode ter esse tipo de coisa e tal. Diz que todo acordo comercial tem que proteger a indústria dos Estados Unidos, né? Porque o Trump ele fez a fortuna dele em cima disso. Ele fez a fortuna dele em cima de coisas materiais, né? De coisa física, né? Ele não é Tá travando direto, né, galera? Desculpa. A internet daqui é uma bosta. Net, não usem net, por favor. É uma porcaria. Cara, não dá. Aqui só tem net. Aqui é uma bosta. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tirei do Wi-Fi agora. Eu acho que vai ficar melhor. Me avisem aí se tá bom ou não, se tá uma merda. Pra parar de travar, que tá muito ruim mesmo. Enquanto isso eu vou vendo aqui o negócio. Vai falando aí se tá legal ou não, agora. Melhorou muito? Cara, vocês veem, né? A internet do celular consegue ser melhor do que a internet de casa. Puta que pariu. Nossa, que calor desgraçado. Bom, tá todo mundo dizendo aí que tá melhor, né? Bom, beleza. Então vamos lá. Então sobre essa questão do comércio, né? O Trump, ele é a favor do livre comércio e tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, ele eu vou botar depois esse live aqui lá no YouTube. Então, pra quem vocês quiserem ver, quiser ver depois e tal, achar que tá muito ruim agora, enfim. Vai estar lá no YouTube depois e aqui no Facebook também.
Bom, sobre essa questão do comércio, então, por exemplo, aquele acordo de Transpacífico, né, que seria um acordo entre a Europa e os Estados Unidos ali, alguns países da América do Norte e tudo mais, seria um acordo dos países do Norte, basicamente. Esse é um acordo que está sendo, o Transpacífico, né, ele está sendo muito debatido exatamente, fala secundaristas de Curitiba, tamo junto, galera. Exatamente porque seria um acordo que estaria aí fazendo mais comércio entre os países centrais, né? E deixando de fazer comércio com os países do sul, que são exatamente os países que estão em desenvolvimento, né? Por exemplo, o BRICS, né? Os países que estão em desenvolvimento, estão se industrializando, né? Porque a América e a Europa, elas estão num processo meio que desindustrializante, né? As empresas saem de lá, vão para países pobres para pegar a mão de obra mais barata, né? Esse tipo de coisa que a gente sabe. O Trump, inclusive, né? Os bonezinhos, as camisas dele, é tudo feito na China. E ele faz discurso contra a China, porque a China quer acabar com os Estados Unidos e tal, aquela coisa toda. É o seguinte, pro Trump, o problema é a China, o capeta, o demônio. Tudo de ruim, o problema é a culpa da China. Pra Hillary, é a Rússia. Então, assim, você tá numa situação ali que os dois têm discursos geopolíticos muito diferentes, né? Eles olham para o mesmo mundo, eles são americanos, eles vão defender os interesses americanos, não se iludam quanto a isso, né? Eu lembro que quando o Obama foi eleito, né? Ele era o salvador da pátria, nossa, um cara negro, um cara progressista, agora sim, os Estados Unidos vai ser amigo do mundo. Galera, não é assim. A máquina, ela funciona por si só. O Estado funciona por si só. O presidente ele tem muita ingerência nos assuntos, mas também não é tanto assim. Você tem departamento de defesa, de não sei o quê, você tem os congressistas, você tem os deputados, você tem os senadores, você tem um governo completo, né? Então, assim, não caio nessa tipo, se o Trump entrar, o mundo acabou, e se a Hillary entrar, maravilha. Não é por aí, né? Te garanto a vocês que não é por aí, né? Bom, mas o Trump ele faz esse discurso contra e ele diz que tem que manter o trabalho dentro de casa. Já para Hillary não. Esse Transpacífico, por exemplo, para ela é o suprassumo dos acordos internacionais, né? Então, num mundo em que os países em desenvolvimento estão competindo com os Estados Unidos e Europa, os países centrais tradicionais, eles se sentem ameaçados, de certa forma. Então, eles estão tentando reagir a isso, né? Porque a gente vê, a Europa tá, meu Deus, tá quebrada, tá na merda, tipo, devido às proporções, né? Tá na merda, tá crescendo pouco, não tem gente lá. Fala, Dani, beleza, tamo junto. Não tem gente lá, né? Para trabalhar, a força de trabalho tá indo embora, tá indo para outros países, tá vindo para cá, tá vindo para os Estados Unidos, tá indo para tudo que é lugar. Então, assim, a Europa tá muito mal das pernas, né? Isso tá fazendo, inclusive, crescer muitos regimes autoritários, não regimes necessariamente. Fala, Renan, tamo junto, irmão, que bom que você tá aí. Galera, curte aí o Renan Freitas, que faz lá o canal Mais Afinal, mas com AS, Afinal, no YouTube, no Facebook também, curte lá, que é bom pra caramba o trabalho do moleque, ó, excelente, tá? E vamos lá. Então, a Hillary tem essa visão contrária, completamente contrária, né? Ela quer fazer acordos internacionais e tudo mais. Esse é um ponto também de discordância entre eles dois, né? Porque a Hillary, por exemplo, ela é financiada por Wall Street, né? Pelo capital financeiro, pelo grande capital, né, dos Estados Unidos, grandes empresários, né, aquela coisa toda. E o Bernie Sanders, né, que era o outro que estava concorrendo, que era aquele velhinho simpático, né, e tudo mais, ele fazia um discurso completamente contra isso, né, porque diz que já chegou num ponto que não pode mais ficar atendendo aos interesses do topo da pirâmide, né, do 1%, chamado 1%. Você tem que atender os interesses da maioria, cara. Então, esse negócio de financiar a campanha, né, financiamento de campanha, ele fez um discurso que a esquerda, por exemplo, aqui no Brasil faz, né, PSOL, PCdoB,
PT, mais ou menos, né? De não ter financiamento de campanha por empresas para tirar o poder do dinheiro sobre a política, né? Isso ele fez muito e a Hillary ela acabou tendo que se adaptar um pouco a esse discurso. Porém, a realidade dela é que ela é financiada por esses caras, né? E ela fica falando que tem que cobrar mais imposto dessas pessoas mais ricas, que tem que aumentar o salário mínimo das pessoas, né? Mas é difícil, né, a gente acreditar que seja assim, vendo exatamente o histórico dela, né? As políticas que ela defendeu e também o que ela tem falado nessa campanha, né? Então, o que a gente pode esperar dela não é muito mais coisa do que isso, né? Ela é uma representante do sistema mesmo, do mainstream, dos caras ricos que tem grana, mas ela faz um discurso contra isso e vamos ver no que vai dar, né? Bom, sobre a questão dos refugiados, né? O Trump ele tem falado aí muito que a política dos Estados Unidos de receber refugiados de Oriente Médio, de nações muçulmanas principalmente, representaria uma séria ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, né? Só um minutinho, tá? Porque aqui eu fico seco demais, tá muito quente aqui. Ele fala sobre refugiados, né? Fala que tem que fechar mesmo, não sabe se está vindo, de onde esses caras vêm, né? O que eles vêm fazer aqui. Ele fala um monte de coisa. Então, usando, exatamente, capitalizando esse sentimento xenófobo que existe nos Estados Unidos muito forte, né? Não é de hoje. Você pega a história dos Estados Unidos, a questão deles lidarem com outros povos é terrível. Os caras são muito preconceituosos, não conseguem lidar com eles mesmos ali, né? Brancos e negros até 50, 60 anos atrás, os caras eram separados na mesma sociedade, né? Por causa do passado colonial escravocrata. Mexicanos nem se fala, os caras mataram todo mundo, pegaram metade do país dos caras e ainda quer que agradeça, né? Então, índio nem se fala então, né? Coitado dos índios. Você nunca viu dois índios juntos andando juntos nos Estados Unidos. Não tem. Não tem índio mais, né? Tem um ou outro ali. Enfim, exatamente. Os caras, eles têm esse ímpeto dentro deles, né? E pra eles, quando eles falam fazer a América grande de novo, né? Make America Great Again, é o que o Trump diz o tempo todo, né? O que é América Great? É a América dos brancos, protestantes, essa galera, entendeu? Não é dos negros, não é dos latinos, né? Latinos hoje são quase metade da população, se não é mais, metade da população dos Estados Unidos, né? Mas os caras não, para eles tem que manter a tradição branca e puritana e protestante e o caralho de asa, essas porra aí que os caras falam, né? E com isso usam pra fazer um discurso xenófobo, falando que do México vai vir traficante, bandido, sei lá o que mais, né? Então, o Trump, nessa questão dos refugiados, ele é muito taxativo, inclusive diz que vai fazer um muro lá, né? Bom, vamos ver. Não sei se vai fazer muro, né? Mas que apertar a imigração com certeza ele vai. E não vai mandar as pessoas embora, né? Você imagina que loucura, né? Imigrantes ilegais, são, sei lá, 10 milhões nos Estados Unidos, o cara vai mandar todo mundo embora? Vai fazer tipo na Alemanha nazista, vai botar todo mundo num trem e vai mandar todo mundo embora. Não vai fazer isso, né? Então, mas esse é um discurso que ele tem apelo, ele tem muito apelo junto ao eleitorado que ele está disputando, né? E a gente vê hoje em dia nos Estados Unidos, né, essa questão racial, ela é muito forte, né? Inclusive por isso que eu coloquei aí a Beyoncé, né, para começar com essa música Formation, que ela falando sobre a questão daquele movimento Black Lives Matter, né? Ah, um dia sem mexicanos, né? Pois é, o Renan aqui tá me falando. Pois é, você imagina você faz um dia nos Estados Unidos sem os mexicanos. O que você acha que vai acontecer? Mano, não se sustenta. Não sustenta. Entendeu? É simples assim. Não tem como manter a mão de obra, o trabalho que esses caras fazem. Porque eles fazem um trabalho que o americano não quer fazer, né? É o trabalho lá de lavar privada, é o trabalho de ser assistente geral, esse tipo de coisa. Então, assim,
é aquele velho discurso xenófobo de sempre, né? O problema está nesses caras que estão nos invadindo, estuprando nossas filhas e roubando os nossos empregos, né? E numa época de crise, esse discurso tem muito apelo, né? Porque aquele seu tiozinho reaça que fica lá na hora da janta, no almoço de domingo lá, às vezes solta uma piada ou outra, aquele que não fala muito, mas que tu vê que o cara reaça. Meu irmão, nessa hora, na época de crise, esses caras botam pra fora, né? A gente tá vendo no Brasil o nível de intolerância que tá tendo, o crescimento desse fascismo aí alucinado que tá acontecendo no Brasil e no mundo, né? Na Europa também tá igualzinho, Estados Unidos tá igualzinho, né? As pessoas começam a não ver mais esperanças na democracia e começam a botar um monte fala um monte de merda, né? Falar essas ideias xenófobas, racistas e etc, etc. Ku Klux Klan voltou à atividade nos Estados Unidos, está pensando inclusive em fazer um partido, né? Ah, Um Dia Sem Mexicanos é um filme, beleza, assistam aí no YouTube. Estão pensando em fazer um partido da Ku Klux Klan, tá ligado? Então assim, esses caras estão crescendo. Na Europa, a ascendência desses partidos de extrema direita tá explosivo, né? Eles estão ganhando cada vez mais representatividade, cada vez mais eleitorado, né? Então estão crescendo muito, estão ganhando cada vez mais força. Então vamos falar mais de quê, né? Sobre a questão da diferença entre a Hillary e do Trump. Pois é, João Vitor aqui tá falando que a gente vê pessoas aqui no Brasil fazendo a mesma coisa com o haitiano, né? É verdade, né? Brasileiro também é muito racista, muito xenófobo, muito preconceituoso, muito homofóbico, muito fascista pra caralho, e é por isso que a gente tem os índices de violência, um dos motivos que a gente tem, né? A gente tem um índice aí de morte de mulheres, né, de estupro de mulheres todos os dias, de criança, de gays, né? Isso é uma coisa absurda, surreal, mas que a gente lidera aí quase todos os rankings de violência no mundo, né, por conta desse tipo de coisa, né, desse sentimento que aflora nas pessoas e que quer botar a culpa em alguém, né, e aí pega o primeiro de bode e bota aí no mais fraco, né, porque o lado mais fraco é sempre mais fácil de bater, né. Então, não sei se tá acabando aqui. Bom, beleza. Então é basicamente por aí. O que a gente tem mais para falar sobre a Hillary Trump? Questão de terrorismo, né? A Hillary, ela é muito taxada de realmente uma genocida, né? Aquela representante dos Estados Unidos imperialista mais genocida, máquina genocida do imperialismo, como diria meu amigo Tuzi, né? E porque sim, porque ela atuou muito nessas questões enquanto ela foi secretária de Estado, né? Nas questões do Oriente Médio. Ela foi representante dos Estados Unidos na OTAN, esse tipo de coisa. Então ela tá preparada para fazer a manutenção dessa máquina de guerra dos Estados Unidos. E a questão dela é com a Rússia, né? A gente vê hoje, por exemplo, que na Síria, né, a Síria ela tá sendo um palco ali de conflito de diversos interesses, Tem interesse ali dos países da região que não concordam, né, não apoiam o Assad. Tem os interesses da Europa que não quer uma porrada de refugiado caindo pro seu quintal ali, né? Tem os interesses da Rússia que que está retomando aí as atividades no cenário internacional, na arena geopolítica internacional. Tem os interesses dos Estados Unidos, que são basicamente os interesses da Europa, mais dos Estados Unidos com seus aliados ali na área. Então, galera, ali... E tem os interesses, óbvio, né? Do próprio Assad de permanecer no poder e dos sírios, né, de não continuarem morrendo do jeito que estão morrendo, né, por ataques aéreos de sabe-se lá quem, né, vem russo e daqui a pouco você olha e vem, não, americano, acho que ainda não, né, fizeram alguns ali ataques, americanos já estão, se eu não me engano, alguém me corrija aí, invadindo ali Raqqa, né, pra retomar
mas aí eu já não sei se é Síria, Iraque, enfim. Bom, calma, vou me enrolar aqui. Alguém que fizer. Eu não faço geografia, não, Gustavo. Meu negócio é relações internacionais, mas aí eu fico meio confuso com essa parte do mapa. Renan, se estiver aí por aí, me ajuda aí com essa parte de geografia. Bom, mas então são muitos interesses ali que existem na Síria. E o dos Estados Unidos é um deles, né? E qual é o dos Estados Unidos? Tem sido cada vez mais remover governos que não estejam alinhados com o seu posicionamento, né? A gente viu aí com o Gaddafi como foi, né? O Gaddafi ele podia não ser nenhuma flor que se cheire, né? Mas ele foi removido do poder por uma ação ali orquestrada dos Estados Unidos junto com países ali da OTAN, da União Europeia, né? Chancelada, inclusive, né, pela Hillary Clinton, que falou que tinha que o Gaddafi era um cachorro louco, que tinha que tirar esse cara e etc, e etc. Então, né, para vocês verem que ela sempre teve muito ativa nessa questão. Bom, e aí que é um ponto assim interessante, porque nesse aspecto, o Trump, ele faria o que com a Síria? Ele diz que vai combater o Estado Islâmico, ele diz que vai chegar lá e chama o Rambo, tá ligado? Todo mundo, mata a porra toda, explode bomba, pronto, matou, acabou o Estado Islâmico, né? Isso é que o Putin diz. Mas as coisas não funcionam assim, né? Porque a gente viu no Iraque, a gente viu no Afeganistão, chegou lá, os Estados Unidos tirou lá os caras do poder, o Talibã, e o país ficou uma bagunça, né? Então não é assim que as coisas. Não é assim que as coisas funcionam, o Trump, entendeu? Senta com calma, dá uma lidinha lá, vê History Channel, sei lá, qualquer merda, cara. Vai, procura um assessor porque você tá mal de assessor, né? Bom. Então ele ali na Síria, pelo menos eu não vejo como se como se ele fosse o cara que fosse entrar bater de frente com a Rússia, porque a Rússia, ela sempre teve uma influência muito grande ali naquela região, né? Durante a Guerra Fria, teve ali uma aproximação muito grande com regimes como a Síria, por exemplo. Então a Rússia está ajudando o Assad, por exemplo, a combater o Estado Islâmico, que realmente está dentro da Síria. Porém, ao mesmo tempo que ele ajuda a combater o Estado Islâmico, ele também bombardeia áreas de civis. E a gente está vendo aí aquele menininho, lembra, na ambulância, todo cheio de fuligem e tal. É isso. Você não sabe de quem vem o ataque. Se é o governo central que está atacando, né? Se o governo central está atacando os rebeldes do Estado Islâmico e outros grupos aí da Guerra Civil, ou se é a Rússia atacando bomba, achando que é o Estado Islâmico e tacando bomba em civil, ou sabendo que é civil e tacando bomba mesmo assim. Então, também, a gente não sabe desses detalhes todos, ninguém tem acesso a esse tipo de detalhamento, mas a gente imagina de acordo com o que a gente vê e conhece de cada um desses atores, né? Então o Trump, por exemplo, eu não vejo ele como entrando numa de bater de frente com a Rússia, que já está tendo uma ação conjunta com o Assad, com o governo do Assad, para tentar tirar o Estado Islâmico e pacificar o país de alguma forma. Porque o país está um caos. Você tem vários grupos lutando entre si e lutando contra o governo, e o governo lutando contra os grupos e contra o Estado Islâmico, então dá um caos, né? Um caos que foi aí a gente vai ter que concordar com o Trump de novo, que foi muito influenciado pela ação dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, quando eles invadiram o Iraque da forma como invadiram e destituíram aí vários e vários militares de alta patente, e os caras simplesmente falaram, mano, os caras entraram no meu país, tiraram o meu presidente e agora estão me mandando embora, eu vou entrar numa célula terrorista, né? Pra você ver de que forma, como o terrorismo, ele é um conceito extremamente plástico, né? Porque o que é o terrorista, né? O Osama Bin Laden era um terrorista? Todo mundo sabe que o Osama Bin Laden era um terrorista. Mas a gente teve aí diversos outros casos. O terrorista, ele é sempre o outro, né? Ele é sempre aquele cara que usa de uma técnica que ele não pode bater de frente com você no mesmo nível militar. Ele usa técnicas e estratégias que consigam subverter essa lógica. Então, se você parar para pensar bem, um terrorista e um guerrilheiro,
não tem muita diferença, né? O terrorismo, o conceito, ele é um conceito, é um conceito estritamente político, não é um conceito tipo, quantas bombas você tem, quantas armas você tem, aí a gente vai ver se você é um terrorista ou não, né? O terrorista, ele representa um interesse político, então ele quer uma coisa política, por isso que ele é um terrorista, porque ele usa de técnicas de terror para poder fazer com que o inimigo superior a ele militarmente obedeça e acate aquelas coisas que ele quer, né? Aqueles interesses que ele tem. Então, a gente estava falando aqui do terrorismo, né? Na Síria, enfim, no mundo inteiro. Então, assim, a Hillary, por exemplo, seria um perigo muito maior dela não querer a ingerência russa na Síria e barrar acordos de paz, barrar armistícios ou fazer corpo duro mesmo, para impedir que a Rússia ela tenha um ganho geopolítico, né, no cenário internacional. Porque quem resolver a crise na Síria, meu amigo, vai sair com um capital político desse tamanhão. Entendeu? Que o cara resolveu uma guerra que ninguém estava vendo saída. Então, se a Rússia conseguir, junto com Assad, resolver o problema do Estado Islâmico e da guerra civil na Síria, amigo, você já imaginou, né? O Putin já é um cara extremamente respeitado nos fóruns internacionais, pelos outros países, pelos outros estadistas, porque ele realmente é um cara muito foda, muito competente, né? Um cara ex-KGB, né? O cara não tá de bobeira. Então, ele é um cara muito sagaz de política externa, de geoestratégia, e tá dando um jeito lá na Rússia. O problema é que os Estados Unidos acharam que a Rússia, depois de acabar a União Soviética, ia virar lá um antro de bêbado, que nem o Boris Yeltsin lá, que ficava bebendo cachaça e ficando doidão em tudo que é evento, e beleza, isso aí é a Rússia. E agora a gente tem controle sobre esses caras, né? Não foi bem assim, né? O Putin, ele é um estrategista mesmo, né? Ele é um estadista mesmo. Ele quer recuperar um projeto de Rússia, ele quer recuperar um projeto conservador, inclusive, né? Tem muita gente que acusa ele de ser homofóbico, né? Porque é intolerante, e com certeza é. Existem muitos amigos lá que eu conheço que já moraram na Rússia ou por ali por perto, e cara, é surreal o tipo de perseguição. É nazista no meio da rua mesmo, e ninguém faz muita coisa, né? Então, existem, né? A gente não pode também cair nessa de entrar numa bipolaridade de Guerra Fria e falar que o Putin é foda e meu herói, porque também não é assim, né? Nada é assim, galera. Menos preto no branco, que as coisas são muito mais caóticas do que a gente pode imaginar. Bom, mas sobre essa questão então do Oriente Médio, né, da política externa, da Rússia, acho que a gente já falou bastante, né? A questão da China pro Trump é basicamente a seguinte: a China ela faz uma guerra cambial com os Estados Unidos, que ela mantém a sua moeda baixa, né? Porque lá o controle é do partido, existe um controle centralizado muito forte. Então os caras, eles têm política econômica, eles têm plano, eles têm esse tipo de coisa que a gente não tem, porque a gente é uma democracia que de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, entra um, vem outro, aí não sei o que, não sei o que lá. Enfim, não tô falando que a democracia é uma bosta, mas é o menos pior do que a gente tem dos sistemas, né? Vou falar dos vazamentos do Wikileaks, né? Já vou falar já. Pô, já me perdi aqui agora. Sobre essa questão da China, né? Então, o problema com o Trump da China é esse negócio que ele fala que a China tá tirando as indústrias dos Estados Unidos e tá botando lá, e etc, etc. A Apple, por exemplo, né? Como se a Apple fosse sair, né, da China, né? Os chinesinhos lá montando o iPhone por causa que o Trump tá querendo, né? Tipo, foda-se, né? Óbvio que esse cara não vai ter ingerência nenhuma sobre isso. Mas é o discurso que ele faz e é o discurso que dá certo. Então, vamos falar das polêmicas. Polêmicas. Vocês gostam de polêmica, né, galera? Eu sei. Vocês gostam de treta, entendeu? Eu sei que vocês ficam aqui o dia inteiro, uma galera querendo arrumar treta, entendeu?
Mas vamos lá. Nossa, tem muita coisa aqui. Cara, um dos maiores problemas aí do Trump é em relação à questão dos impostos, né? Ele não paga impostos, é basicamente isso. Fizeram uma conta, eu vou tentar dizer aqui pra vocês exatamente qual foi. Candidato republicano. Nossa, tem até link aqui. Ó, o Vinícius caprichou, hein? Vinícius, obrigado, cara. Você fez aqui um ótimo trabalho aqui pra me ajudar aqui com essas fontes. O cara botou até link aqui, ó. Bacana mesmo, hein? Bom, mas o Trump ele pode ter deixado aí de ficar sem pagar imposto durante 18 anos, né? Segundo aí reportagem do New York Times, né? Seria aí ele teria deixado de pagar 916 milhões de dólares. Milhões de dólares. É isso mesmo? Produção? Confere aí pra mim se é isso. Galera, não importa, é muito dinheiro. Fala, Camila, você chegou, que bom. É muito dinheiro que esse cara deixou de pagar de imposto e ele se vangloria por causa disso. Isso que é o mais divertido, sabe? É muito divertido esse cara, porque ele não tá nem aí, cara. Ele fala mesmo. Porque é isso que a gente tem que ver. A ideologia do cara, dessa questão de meritocracia, né? Ele acredita nessa porra de verdade, né? De verdade. Então, pra ele, tipo, não, eu conquistei tudo que eu quis, tudo que eu, tá ligado? Lutei por ter. E o cara não paga imposto. Porque pra ele é aquele discurso, né? O Estado tem que ser mínimo, imposto é roubo, essas merda aí que vocês ficam vendo no YouTube aí, anarcocapitalista, essas porcaria aí de... Como é que é o nome? Ideias radicais. Puta que pariu. Meu Deus do céu, cara. Eu não vou ficar falando dos outros aqui pra não criar treta, mas pelo amor de Deus, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Entre na Narcomiguxos, na página Narcomiguxos, que eles sempre falam desses caras aí, fazem muito melhor do que eu, então prefiro só compartilhar o que eles fazem. Mas a questão do Trump é interessante, né? Porque ele fala que ele não pagou os impostos porque ele foi malandro. Ele foi malandro, né? Ele fala assim, não, mas os caras queriam me roubar o meu dinheiro e eu preciso investir. Porque quando eu invisto, eu crio emprego. E quando eu crio emprego, eu crio renda. E quando eu crio renda, eu giro economia. Então é esse discurso que esses caras fazem, né? É o tradicional discurso liberal. Eu sou o empregador. Eu vou dar emprego para vocês. Eu vou fornecer melhoria de qualidade de vida. Não é o Estado que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer. Eu sou empresário. Eu assino carteira, né? Eu não gosto dos direitos que tem na carteira de trabalho, mas eu assino ela porque tem que assinar, né? Então é isso que está acontecendo basicamente hoje em dia. Então o Trump ele faz esse discurso mesmo na cara dura e as pessoas compram. Porque o cara que é... Olha que surreal isso. O cara que é pobre, né? O cara pobre. Pobre somos nós, né? Pobre é 90% nós. O resto lá é o rico, né? Se você não tem meio de produção, meu amigo, você não é nada. Você não é capitalista, você não é porra nenhuma. Você queria ser, mas você não é. Você não tem capital, você não tem meios de produção, cara. Então, você não é capitalista, você é outra coisa. Você é maluco. Você é pobre de direita, você é qualquer merda, menos capitalista, ok? Ok. E aí eu esqueci o problema que eu ia falar, cara. O que eu ia falar? O problema dessa galera é como é que um cara pobre vota no Trump, né? Por que um cara pobre votaria num cara bilionário? Porque ele acha mesmo que esse é um discurso que é válido, né? Da meritocracia. Como é que se legitima um negócio desse, né? Como é que um cara chega pra você e fala, meu amigo, eu não pago imposto, não vou pagar. Aí tu olha pra cara dele assim, aí tu fica pensando lá no teu imposto de renda. Às vezes tu nem tem dinheiro pra pagar imposto de renda, mas tu paga aí 50% de imposto no feijão, no arroz, na tua comida. Aí tu olha pro cara assim e fala, porra, tu não paga imposto, né? E eu aqui me fudendo de pagar imposto, tu cheio do dinheiro aí, e eu gastando metade do meu salário em imposto. Como é que um cara desse vota no outro cara? Aí o que eu te pergunto, como é que um cara desse vota no... Porque ele compartilha da ideologia. Ele acha que ele é fudido porque ele ainda não se esforçou o suficiente. Então, o dia que ele se esforçar pra caralho, o dia que ele ficar rico, é porque ele se esforçou o suficiente. E se ele não ficou rico,
É porque ele não se esforçou ainda o suficiente. Então é aquele papo, né? É a famosa... isso é tão antigo que Weber já falava disso, né? Da ética protestante, o espírito do capitalismo, isso tá dentro do capitalismo, isso faz parte da crença, né, básica de quem acredita que o capitalismo é um sistema bom, né? É você achar realmente que se você se esforçar, se você correr atrás, se você acordar cedo, quer ser rico, acorde cedo, né? Vai perguntar pro padeiro então, seu filho da puta, se o padeiro tá lá satisfeito de acordar lá a hora que ele acorda, fazer seu pão ou seu burguês de merda, né? É isso que a gente tem que pensar, entendeu? Então, essa questão do Trump não pagar imposto, por mais bizarro que pareça, isso dá eco numa classe média, né, que tá ressentida, que não consegue mais aí ir todo final de semana no restaurante, tá difícil de pagar o cartão de crédito, tá difícil, né, os juros estão altos, né, mas você não vai botar a culpa no banqueiro, você vai botar a culpa no Estado, você não vai botar a culpa no Itaú, você não vai botar a culpa no Luciano Huck, você vai botar a culpa no Estado, que bota imposto pra caralho, não sei o que lá, né, eu sei que você faz isso, eu sei, eu conheço, tá, então, Você é anarcocapitalista, Paulo Vitor? Cara, vamos conversar mais sobre isso aí, tá? Vamos debater, vamos lá. Mas vocês entendem? Então essa questão do imposto eu acho que já tá bem discutida. Vamos ver aqui o que tem mais de interessante, né, cara? Ah, uma coisa muito interessante, muito interessante. O Trump, ele foi acusado aí de assédio sexual em vários vídeos. Não, vários vídeos não. 12 mulheres. Calma. Me confundi aqui. Camila, 2018, hein? Tamo junto, ó. Conto com você. Em 2005, vocês devem ter visto aí que saiu um vídeo que o Trump ele tava num ônibus junto com um jornalista. Aí ele ia ser entrevistado por uma outra jornalista. Uma outra jornalista muito famosa lá nos Estados Unidos e tal. Aquelas jornalistas bem americanas mesmo, né? Lourinha, lourona, pá, toda gata e tudo mais. E o Trump tava com o microfone na lapela. E tava trocando ideia com o cara. Não, porque essa mulher é muito gostosa, não sei o que lá. Não. Só que ele não sabia que tava sendo gravado já. E aí ele falou umas paradas bizarras, tipo, ele foi perder. Sabe aquele amigo que não tem muita noção? Aí ele vai perdendo a linha, tipo, eu cheguei lá, falei que ela era mó gata. Eu cheguei lá, falei que ia, tá ligado? Meter meu braço dentro dela. Sabe aquele cara que não tem noção? E aí ele falou que começou a falar, tipo, um monte de putaria pra ela. E aí falou que quando você é famoso, elas deixam você fazer qualquer coisa. Você pode pegar enfim. Você pode pegar na buceta dela, você pode fazer qualquer coisa. E ele começou a falar um monte de merda, tá ligado? E aí os caras saíram e essa parada vazou, não tem muito tempo, pelo Washington Post, um jornalista. Eu adoro jornalista por causa disso, porque eles vazam os escândalos e dão pra gente. E aí vazou. E foi uma coisa, assim, extremamente bizarra, né? Porque ele falando de uma apresentadora, assim... Não é apresentadora, cara, é falando de uma mulher desse jeito, sabe? Tipo, como se fosse um pedação de... um picanhão, né? Um picanhão lá pra ele, sei lá, fazer o que ele achar que deve fazer. Fala, Vini, tamo junto. Grajaú, é nóis. E aí, cara, isso caiu como uma bomba na candidatura dele. Eu não sei exatamente quantos pontos que ele perdeu, mas depois dessa parada... A tendência começou a se inverter. E ele que estava subindo começou a descer. E a Hillary que estava... enfim, começou a subir. Então o bagulho se inverteu, tá ligado? Se inverteu e isso teve um impacto muito forte. E isso é interessante, né? Pra gente ver que pelo menos hoje em dia, a gente está vendo que esse discurso feminista, do direito das mulheres, né, desse tipo de coisa, esse tipo de direitos que foram negados aí, talvez tem gente que diz aí, né, que
o direito das mulheres, o preconceito contra as mulheres é o preconceito mais antigo que existe na história da humanidade. Não tem preconceito mais longo do que o da mulher, que já começa lá, né, sendo costela de um outro cara, né? Então, assim, a mulher que já começa sendo parte de um cara já não é lá uma coisa muito, né, ali, né? O lance da Rússia ter aliviado o assédio do Trump nos jornais. Ih, rapaz, ó, Renan, vou ter que ver isso aí. O editor internacional, vamos lá, vamos pesquisar esse negócio aí. Bom, fala Lorena, entrou querida, bem-vinda. Então, essa questão eu já me perdi aqui onde eu tava falando. Do questão do assédio. Então a gente vê que essa questão ela tem uma influência grande na política, né? Hoje em dia a gente viu o Pedro Paulo aqui no Rio de Janeiro que espancou a mulher, né? Aquele filho da puta. Filho da puta, Pedro Paulo, você é um filho da puta. Que espancou a mulher, né? E tudo mais. E isso foi muito usado contra ele na campanha à prefeitura aqui no Rio, né? E isso está tendo impacto. Eu acho que isso é bom, né? Pelo menos nesse sentido, está tendo um impacto positivo. Essa questão do debate feminista e tudo mais, tá fazendo as pessoas pensarem coisas que elas nunca pensaram antes, né? Então, isso é importante. E que bom que o Trump se fudeu por causa disso, né? Porque ele perdeu muitos pontos por causa dessa questão desse vídeo. Né? E aí depois várias mulheres vieram ao público denunciar o cara e tal, não sei o quê. Ele falou que ia processar todo mundo. Ih, me molhei aqui. Ele fala que vai processar todo mundo, é o machão do processo, não processa ninguém. Depois vocês. Eu vou botar um link aqui depois pra vocês verem que tem um perfil sobre ele que é excelente. Que é o John Oliver, que fez aquele jornalista inglês do. Esqueci o nome do programa. Daily Live, Daily Show, alguma porra dessa assim. Mas tem lá, depois vocês veem. Enfim. Vamos ver aqui o que tem mais pra gente falar. Vocês têm alguma coisa aí? Manda aí. Que, cara, tem tanta coisa aqui que eu não sei agora pra onde que eu dou prioridade. Né? Tá faltando alguma coisa? Me ajuda aí, galera. Vamos lá. Tá um calor desgraçado aqui, tá complicado. Bom, vamos lá. Fact-checking. Fala, PT, tamo junto. Ô, Vinícius, dá uma olhada nesse link aqui que o Renan tá passando aqui, ó. Foram 916 milhões que o Trump deixou de pagar para a Receita Federal. Meu amigo, você imagina se você deixa de pagar R$1.000. R$1.000 do imposto de renda. O que vai acontecer com você? Pois é. Depois falam que o governo não serve pra defender rico, né? Não, é bobagem isso. Mas vamos lá. Questão dos vazamentos do Wikileaks, né? Vazou. Adoro vazamentos, cara. Adoro o Wikileaks. Eu ainda vou entrevistar o Assange um dia desses. O Snowden também. Se alguém conhecer eles aí, fala que eu tô querendo falar com eles. Manda um WhatsApp pra mim. Cara, o Wikileaks vazou que a Hillary fez palestras. Isso vazou, inclusive aqui, eu acho que foi aqui. Tem uma relação com o Brasil, que ela fez palestras pagas pelo Goldman Sachs. Goldman Sachs. Olha aí, aquele banco, né, que quase quebrou na crise de 2008, né? Foram 3 palestras aí que ela teria falado sobre o papel de Wall Street na regulamentação financeira, né? Então é uma coisa aí que tá caindo também sobre ela. Caiu mais alguma coisa de Wikileaks. O que caiu mais? Deixa eu ver aqui. Esses vazamentos, cara, o que vocês acham desses vazamentos? Eu acho que eu acho que a gente precisa mesmo de um negócio que a gente saiba, né, o que os caras estão fazendo, o que os nossos políticos estão fazendo. Porque a gente não sabe nada, né, cara? Eu entendo que existem necessidades de certos segredos em acordos e tal, por questões de segurança e tudo mais. Mas, por exemplo,
eu tenho sentimentos conflitantes em relação ao que o Snowden fez, né? Por exemplo, de ter vazado informações da NSA. Vanessa, pega um petisquinho aí também. Aí fica à vontade, tá, gente? Pega uma cervejinha, um petisco, porque tá muito quente. Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro. Mas é. Então, essa questão dos vazamentos é muito interessante, né? Porque você vê. O vazamento não foi apenas altruísta. Hillary queria a cabeça do Assange, então é meio que um contra-ataque. Pois é a única maneira da gente saber alguma coisa, né, Camila? Pois é. André, eu tô tentando responder as perguntas, cara. É porque tá passando muito rápido aqui, fica difícil de ver. Mas essa questão dos vazamentos é interessante, né? Porque, por exemplo, aí vaza esse negócio de que a Hillary foi paga pelo Goldman Sachs. Isso não é importante pra gente saber? Eu acho que é importante. Assim como é importante a gente saber, por exemplo, que ela. Olha, vazaram, o Wikileaks liberou isso. Vazaram o Wikileaks vazou um negócio que dizia o quê? Oh, meu Deus do céu, é tanto vazamento que eu já... eles passaram as questões, as perguntas que iam ser feitas no primeiro debate dos democratas, no primeiro turno, eles passaram para Hillary. Uma jornalista passou a pergunta que ia ser feita pela Hillary nas prévias lá que eles estavam escolhendo qual seria o candidato do Partido Democrata. Então isso vazou e isso ficou um escândalo, né? Porque realmente é um escândalo. Porra, se tu recebe a pergunta antes do debate, isso não é um debate, né? Isso é outra coisa. Então, essas coisas são muito graves e impactam muito nas campanhas. Então, pela primeira vez na história, né, a gente tá... Fala, Marcelo, tamo junto. A gente tá vendo que esses vazamentos, que são uma coisa inédita, né, na história, porque não existe, nunca existiu esse negócio de vazar documentos. Até vazavam um ou outro, mas vazou toneladas e toneladas de documentos aí, de documentos aí importantíssimos, né, e tudo mais. Então isso tem uma influência sobre a política dos países, sobre as relações internacionais. Isso tem uma influência muito clara, né? Por exemplo, aqui, ó. A Hillary, ela fala sobre o sistema financeiro que ela não é nem contra nem a favor da regulamentação, né? Então ela fica em cima do muro. Por quê? O Bernie Sanders, quando foi contra ela, né? Quando é prova do Enem, né? Se você recebe a pergunta antes do debate, como o Matheus falou, não é um debate, é uma prova do Enem. Mas sobre essa questão do... Já me perdi de novo, galera. Tá foda. Eu não consigo ler aqui, é muita coisa a fazer. Tem 3 pessoas falando comigo ao mesmo tempo e vocês aqui. Então tá bem complicado. Mas vamos lá. Sobre essa questão do Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele conseguiu trazer um discurso que é difícil de você ver numa eleição norte-americana. Que é você falar contra as elites, que é você falar que tem que taxar mais os ricos, tem que cobrar mais impostos dos ricos. Isso, quem faz isso, né? Você falar contra as mega corporações, né? Esse tipo de coisa, né? Isso não acontecia. E o Bernie Sanders começou a colocar esse discurso muito forte e bateu muito na Hillary Trump. Na Hillary Clinton, bateu muito nela, porque ela não consegue se posicionar sobre isso. Ela é evasiva, ela vai pra lá, vai pra cá, não sei o que lá. Então ela fugiu dele. Só que chegou agora, quando chegou ali e ela ficou pau a pau com ele, ela teve que ir mudando o discurso dela, porque ela teve que chegar mais perto desse eleitorado que falou assim, mano, esse velhinho aí tá falando umas paradas maneiras, entendeu? Ela tá falando umas paradas maneiras. Então, talvez o Bernie Sanders seria o Ciro americano, como o Dan tá falando aqui. Olha, cara,
é muito difícil fazer essas comparações, mas basicamente, né? Porque é o cara que fala contra o sistema, ele fala contra a estrutura econômica, e esse tipo de coisa, né? Então ele trouxe muito o discurso da Hillary mais pra esquerda, né? Que o cara falava que ele era um comunista mesmo, né? Isso não existe um negócio desse, né? Hum. Informação quente aqui, hein, que o nosso editor passou pra gente agora. Aqui um tweet do Wikileaks. Ô Vinícius, se tu puder, passa essa foto aí, bota aqui nos comentários aqui pra galera ver. Para silenciar o Wikileaks, Hillary Clinton propôs que drone desse um strike no Julian Assange. Strike é atacar, né? É bombardear, né? Então tá dizendo aqui, né? Isso um Wikileaks, um tweet do Wikileaks falando que a Hillary disse que era melhor tacar uma bomba na cabeça do Assange, né? Documentos confidenciais obtidos pelo site True Pundit mostraram que a Hillary estava considerando sim um ataque ao Assange, que é o cara, né, aquele cara famoso que criou o Wikileaks e que vaza todos esses documentos e que hoje está exilado. Alguém me diz aí, mas o Snowden está na Rússia, o Assange está numa prisão domiciliar na Inglaterra, eu acho, se eu não me engano. Né? Pois é. Bom, essa questão aí dos vazamentos é muito importante, né? Então, mais o que a gente tem para falar aqui? Do Trump, já falamos de economia, já falamos de política externa, no Equador, isso aí. Já falamos do que seria melhor para o mundo ou não, né? Então, assim, falando aí no geral, eu acho que pro mundo seria melhor. Olha que bizarro isso. Seria melhor o Trump, né? Por que o Trump, né? O Trump ele vai entrar nos Estados Unidos completamente rachado. Os Estados Unidos ele tá tipo o Brasil, né? Tá uma sociedade rachada. E rachada por alguns motivos básicos, pela crise econômica que eles estão ainda passando, né? Ninguém se recuperou 100% da crise econômica de 2008, né? Se alguém te falou isso aí, se você acha isso, você tá errado. Porque nenhum país do mundo assim conseguiu se recuperar e falar assim, não, tá tranquilo agora, tá beleza, tô de boa, vamos que vamos. Não rolou, né? A China, o único país aí que conseguiu manter mais ou menos não, né? Porque os caras cresciam a 9, 10% durante 20 anos e agora estão crescendo a 5, 6, 7. Esse é o baixo deles. Enquanto o mundo tá aqui se esforçando para crescer 2, 3, né? Então, vamos lá botar proporção nessas coisas, né? Mas beleza. O mundo não se recuperou, os Estados Unidos não se recuperaram ainda e sofrem um problema grande de cada vez mais aumento da desigualdade social. Tem muito mendigo na rua, né? Muita gente perdendo as casas por conta da bolha que estourou lá do sistema imobiliário. As pessoas não tiveram como pagar, tiveram que entregar as casas. Então, assim, melhorou muito de 2008 para cá, é verdade, né? Mas eles ainda estão patinando. E a questão central é ter dinheiro para fazer políticas públicas que consigam melhorar a vida das pessoas, né? Adiantar aspectos sociais que são importantes na vida das pessoas. O problema é que esse dinheiro ele está concentrado. Ele está concentrado aí em 1% da população, né? Que é o que se diz aí que é o que concentra as riquezas. Então, a questão é, como você tira esse dinheiro concentrado, extremamente concentrado? Quer ver um exemplo? Eu vou botar depois um link aqui para vocês de como os leilões e venda de obras de arte está crescendo no mundo inteiro, está explodindo no mundo inteiro, né? E por quê? Por que estaria, né? Porque a gente sabe, né, que o mercado das artes,
das obras, e de quadros, esse tipo de coisa, é muito utilizado para fazer lavagem de dinheiro, para fazer pagamento de propina, para fazer bandidagem, basicamente isso, né? A gente viu aí, por exemplo, que a PF bateu aí em algumas casas e tudo mais, de empresários, banqueiros, e os caras acharam o que lá? Acharam obra de arte, né? Porque os caras eles usam isso para fazer seus negócios, cobrar propina e etc. Bom, e esse mercado está crescendo cada vez mais no mundo, está tendo explosões de desse tipo de mercado, desse tipo de leilão, esse tipo de coisa, né? E os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. Então por quê? Por quê? Porque o dinheiro está se concentrando cada vez mais. A desigualdade entre os que estão em cima e os que estão embaixo, ela não está fazendo isso. Ela está fazendo isso aqui. Cada vez mais, né? A gente vê que tem uma organização, que eu esqueci o nome, depois eu boto aqui pra vocês, que ela divulga todos os anos o índice de desigualdade e tal. 1% das pessoas no mundo possuem o mesmo que 50% da renda da população mundial. Ou seja, 1% detém metade da riqueza do mundo. Se você não acha isso surreal, eu não sei mais por onde começar a discutir contigo. Porque se você acha isso justo, e se você acha que o sistema está funcionando desse jeito, cara, não sei. Você deve ser desses 1%. Porque se você não for, aí eu vou começar a pensar muitas coisas sobre você, né? Mas essa desigualdade ela cresce cada vez mais. Nos Estados Unidos não é diferente, né? Não é diferente. E o Trump ele não fala nada sobre isso, né? O Bernie Sanders ele falava muito sobre isso, que tem que cobrar imposto e tal. O Trump ele como todo bom liberal, ele não tá ligando pra esse negócio de desigualdade. Se tá desigual é porque você não se esforçou o suficiente, né? Então ele fala que ele vai fazer o quê? Tirar impostos dos ricos, né? Se você tira impostos dos ricos, esse é o pensamento liberal, ó, lente liberal. Se você tira impostos dos ricos, os ricos têm mais dinheiro para investir na sua empresa, para contratar mais empregados e com isso fazer a economia girar. Esse é o mundo da fantasia dos liberais, em que nada mais importa, tudo está na economia e nas relações livres de troca, né? Ponto. O Trump faz esse discurso. O Bernie Sanders veio com um discurso contrário. Galera, olha só, não tá dando, tá todo mundo aqui desigual, tá explodindo a desigualdade, tem pessoas que tá comendo, tá viajando em iate de ouro, em avião de diamante, os caralho, e tem uma galera que tá morrendo de fome. Então não dá. Tem que pagar mais quem tem mais e tem que investir mais na galera, em programa social, em programa de saúde, em aumentar o emprego e o salário, né? O salário nos Estados Unidos hoje está cerca de 7 dólares, eles querem aumentar para 15 dólares a hora, né? Que seria uma puta de uma revolução se dobrar o salário mínimo, né? Mas os empresários, obviamente, não querem isso, né? Então, eles querem pagar cada vez menos sobre o emprego. É por isso que existe luta de classe. Luta de classe é isso, tá ligado? Se você tem capital e você não tem o capital. Se você tem o capital, você explora o que não tem o capital para te dar mais capital e aí você faz essa máquina girar, né? É muito mais complicado do que isso, mas a gente já começa a entender se a gente pegar esses princípios mais básicos, né? Bom, mas então o Bernie Sanders fazia esse discurso e trouxe um pouco a Hillary pro lado dela. Porém, a gente vê aí nesses Wikileaks vazados, nessa coisa toda, que a Hillary, ela é da galera, ela é do sistema, economicamente ela pode até tentar ali algumas mudanças, né, no Congresso, né, porque existe um clamor muito forte para que as mulheres recebam o mesmo salário, o que é fundamental, né, tipo, já devia ser desde sempre, do que as pessoas têm mais oportunidades, né? As comunidades, as minorias, os negros, os gays têm um tratamento melhor, mas no geral, assim, no geralzão mesmo e tal, não espera muita coisa dela, porque dali, ó, não vem muita coisa. Pra gente também, né, América Latina não é lá uma boa opção, né? É só a gente
pensar que, por exemplo, o Bill Clinton, né, o marido dela, ele não era um cara muito lá intervencionista e tal, mas fez o Plano Colômbia aqui, financiou muita coisa aqui de guerra às drogas, militares nas Américas, influência geopolítica, influência econômica, inclusive, ele criou essa coisa da certificação de que se os países aqui da América Latina, do Sul, né, não tivessem combatendo certo o tráfico de drogas, ou seja, o que eles acham que devia ser feito, né, que políticas eles acham que devia adotar, eles iam tirar, fala Vitor Moisés, mais um Mortadela na área, eles iam tirar o certificado desse país e ele não poderia pedir ele não poderia pedir empréstimo no Banco Mundial, no FMI, então você ia fuder com o país se ele não adotasse aquela política que você acha que é certa, né? O que o Eric de Souza falou aqui é bem certo, assim, basicamente. Política externa democrata é sempre pior para nós, da América Latina, né? Eu acho que, se a gente for olhar na história, os democratas eles são os grandes fazedores de guerra, né? Então, assim, pra gente também não cair nesse, democrata republicano, galera, é todo mundo do sistema, é tudo uma patotinha, entendeu? Circo de marionetes. Quem manda nessa porra é sistema financeiro, banqueiro e quem tem dinheiro. Quem financia a campanha, que são as megacorporações que conseguem fazer leis que passam, que beneficiam elas vão lá, dão mais dinheiro, aí fazem lobby, fazem isso. Cara, isso é no mundo inteiro, entendeu? Enquanto tiver essa democracia burguesa que a gente tem, não tem muito pra onde fugir. Então a gente tem que trabalhar nas brechas que aparecem aí pra gente. Bom, então, pra nós, tanto faz, basicamente, né? Mas talvez o Trump seria menos pior. Tô dizendo isso várias vezes porque é bizarro a gente falar isso, mas olhando os fatos, talvez seja realmente, né? Por conta dessas características já próprias da Hillary, né? E por conta de que se o Trump entra e ele começa a fazer um discurso muito raivoso, um discurso muito temos que expulsar os imigrantes, temos que perseguir esses caras e não sei o que, não sei o que lá. Se ele cria esse estado de paranoia, amigo, vai ser protesto, já tá tendo muito protesto nos Estados Unidos, aquele Black Lives Matter, tem outras organizações, a Beyoncé, você viu o clipe, eu vi uma musiquinha lá no início que eu coloquei, da Beyoncé Formation? Essa música foi feita para incentivar esse movimento Black Lives Matter. Ela fez a apresentação lá no Super Bowl, que é o programa que o mundo inteiro vê. O mundo inteiro é o programa de mais audiência do mundo, sabe? Então todo mundo tá vendo essas questões. O massacre lá na boate gay, né? A morte de vários e vários e vários negros em áreas, em comunidades tradicionalmente onde a polícia persegue mais, só que agora as pessoas estão filmando, agora as pessoas estão mostrando o que tá acontecendo, né? Então o cenário dentro dos Estados Unidos ele tá muito complicado, é um país rachado, é um país dividido, vai sair dessas eleições completamente dividido, porque se o Trump ganhar, a galera da Hillary e os demais vão cair em cima. E se o contrário, a mesma coisa. Porque essa galera que tá votando no Trump, às vezes vota nele falando assim, não, eu sei que ele é maluco, mas eu não posso deixar a Hillary ganhar. Não posso deixar a Hillary ganhar, porque ela vai fazer o que o Obama fez, aquele Medicare, e aí começa a falar um monte de merda do governo do Obama. Vocês estão conseguindo entender qual é a dinâmica do negócio? Tá meio familiar, né? Eu sei que tá parecendo meio familiar com o país aí que vocês conhecem, não tá parecendo? Pois é. Isso é uma característica, não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, é global, é internacional. O nosso sistema democrático de representatividade, essa democracia burguesa representativa que foi criada, não tem 300 anos, galera. Esse sistema não é tão velho assim, né? Pra gente ficar, meu Deus, não tem outra alternativa, o que iremos fazer?
Não, cara, calma, né? Eu também não sei o que fazer. Mas também não acho ah, não, só tem esse sistema. Fim da história, acabou a história, agora é só democracia liberal burguesa e vamos que vamos. Não pode ser assim, né? Se você acha que o mundo tá funcionando bem com esse sistema aí, né? Acho que a gente tem que dar um boot nesse Windows que tá foda. É, então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que sempre que um presidente norte-americano é eleito, o mundo já perdeu. É basicamente isso. O mundo já perdeu de alguma forma, porque as políticas dos Estados Unidos, as políticas não mudam assim de uma hora para outra, as políticas de Estado, né? As políticas de segurança, porque é muito mais profundo, né? A Hillary acusa o Trump de ser amiguinho do Putin, que é o inimigo máximo, e o Putin acusa a Hillary de ficar criando inimigos com o Putin e sabe? Então assim, a retórica ela varia, mas o enredo é o mesmo, sabe? Então, acho que tá bom, né, galera? A gente já falou bastante coisa aqui, né? Eu não sei nem quanto tempo que já tem aqui de live. Eu acho que vocês já estão de saco cheio também, né? Tá tarde já, 11h30. Então é isso, só queria falar muito rápido aqui, muito rápido é foda, né? Só queria falar aqui com vocês sobre essa questão das eleições. É importante sim a gente ficar ligado, galera. É importante sim a gente acompanhar o que está acontecendo lá fora, porque o mundo não é uma ilha. A gente não está vivendo numa ilha. A gente vive num planeta cada vez mais globalizado, cada vez mais internacionalizado. Olha, parabéns. Esse é o seu vídeo ao vivo mais comentado até agora. Porra, obrigado, galera. Valeu aí pela participação e pela paciência, né? Mas eu também tô ficando cansado e amanhã eu tenho aula. É, mas é isso, as coisas que acontecem fora do mundo, muita gente falou, né? Tipo, por que vocês estão falando sobre isso? Tanto problema pra gente falar no Brasil, se querem falar de eleição nos Estados Unidos. Cara, não é por aí. Não é por aí que você entende política, não é por aí que você, sabe? Porque você olhando os problemas de fora, você consegue entender muita coisa aqui de dentro, né? Se vocês perceberam aqui no que a gente conversou hoje, o que o Trump fala é um discurso muito próximo do Bolsonaro, por exemplo, né? Dessa ala mais conservadora da direita, né? Porque nem toda a direita é tão liberal assim, né? Tem vários tipos de direita. Isso é uma coisa que a gente tem que debater muito. Tem vários tipos de direita, tem vários tipos de esquerda. Então não dá pra gente ficar generalizando, não dá pra ficar caindo nessa, de tipo, coxinha, não sei o que, defende livre mercado. Cara, eu posso ser contra, eu vou continuar sendo contra é, é, a toda a doutrina liberal, sabe? A todo o pensamento liberal, mas a gente tem que entender que existem nuances nesses pensamentos, existem gradações, né? Existem pessoas inteligentes, basicamente, porque no fundo, toda ideologia, toda doutrina, ela tá eivada de basicamente de sentimentos, né? Como é que você percebe como é que você percebe a sua realidade, né? O que você acha? Você acha que as pessoas são alguns são superiores aos outros? Você acha que todo mundo é igual? Você acha, sabe? Esse tipo de coisa é assim, ó, você coloca aqui, aí você enxerga o mundo de uma forma. Estou enxergando aqui o mundo de uma lente liberal. Então é meritocracia, porra, é competição, entendeu? Cada um dá o seu melhor, o mundo é uma selva, entendeu? É esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, entendeu? Então, é isso, galera. A gente tem que escolher uma lente pra gente entender o mundo e cada um, né, tentar entender quais são as contradições das suas próprias convicções, das suas próprias ideologias, né? Exatamente, como o Paulo Vitor está dizendo aqui, como o Zizek, né? O Zizek, não sei como fala o nome dele. Zizek diz, tudo é ideologia, né? Quando a gente acha que a gente está fora de uma ideologia, é porque a gente está completamente dentro dela. É como. Eu vou terminar essa live então com a divertida anedota da tartaruga e do peixe. Uma tartaruga estava nadando lá com a cabecinha lá,
Aí olhou para um peixinho e falou: Peixe, e aí? O que você tá achando dessa água hoje? E aí o peixe dentro da água lá olhou para cima e falou: Água? Que água? Essa é muito boa, né? Essa é excelente. Essa vocês têm que ver no documentário. Eu não sei se está nesse documentário, mas escreve no YouTube assim: O Guia Pervertido da Ideologia. Eu vou colocar aqui agora para vocês, para não esquecer. O Guia Pervertido da Ideologia. É com o Zizek. O cara é bom. Tem muita gente de esquerda que critica ele, mas o cara é bom mesmo assim. Ele fala muitas coisas interessantes nesse documentário. E eu vou deixar aqui pra vocês. Ai, ai. Eu não tô achando ele todo. Se alguém achar ele todo, passa pra mim aqui. Mas pronto. Postei aqui nos comentários. Aí vocês vêm e depois vocês me falam aí o que vocês acham. Tá bom? Então é isso, galera. Mais um live aí concluído com sucesso. Muito obrigado aí para as pessoas que continuaram com a gente aí. Tem agora 120 pessoas aí com nós. Eu sei que é meio foda, é meio complicado. Fica meio embolado aqui, mas a gente vai tentar melhorando, né? Constantemente a gente vai fazendo mais. E deixa aí o seu comentário, o seu like, diz aí o que você achou, o que pode mudar no próximo, o que pode melhorar. Vamos lá, galera, a gente está construindo isso aqui junto com vocês. A gente é mídia alternativa aí na resistência na medida do possível, né? Inclusive aí agradecendo mais uma vez a galera aí que entrou aí no crowdfunding pra gente comprar outro celular que eu perdi lá no comício do Freixo. Alguém me roubou. E aí, um abraço, é assim mesmo, acontece. Mas é isso, muito obrigado aí. A gente já conseguiu o dinheiro para comprar um celular novinho, muito bom. E aí eu vou botar um cartão de memória foda e a gente vai ter live, vai ter vídeo pra cacete, vai ter muito mais coisa aqui pra vocês, pra gente poder agilizar e melhorar a qualidade aqui do trabalho que a gente faz. Beleza? Então é isso, galera. Brigadão. Da próxima chega aí junto geral. E é isso aí, deixem aí sugestões, falem o que vocês quiserem. Muito obrigado para quem continuou com a gente aqui até agora. Muito obrigado aí, Vinícius Armelli, nosso novo editor aí de política internacional, vai ajudar muito a gente, né? Vai ajudar muita gente agora a falar de assuntos internacionais, porque isso é importante sim, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto mais uma vez. Beijo grande, vamos continuar aqui mortadelizando, vamos que vamos.